Informática IBGE sobre sites de busca e ferramentas de busca. Se esse conteúdo que eu vou ler na apostila sobre site de busca e pesquisa na internet se for construtivo isso aqui, então vai ter as coisas os atalhos os atalhinhos de busca. Mas tá aparecendo aqui que na apostila tem uma coisa bem estranha. Bom, não é estranho se você estudar informática, mas isso não é bom, não é estranho, é estranho para concurso. Parece que tem um monte de conteúdo sobre tipos de site de busca e resultados de site de busca e como eles aparecem. Bom, o que era para fazer se fosse site de busca era para ter mais aspas, ou or, ou end. Tá. Então, site de buscas, ferramentas de buscas. Daí eu vou descobrir o que é máquina de busca genérica, percorrendo a internet, mantendo um índice, construindo busca, softbots, shopbots, robôs, né? Warpers e a web, não sei. Daí tem um conteúdo de HTML. Tem duas questões. Vamos respondê-las direto. Tá. Se um funcionário necessitar fazer uma busca especial, usando uma frase exata, exemplo, asteriscos, concursos públicos em 2013, asterisco, não asterisco, aspas, um idioma específico, exemplo, português, e ainda que a busca traga como resultado somente links de um determinado tipo de arquivo, exemplo, PDF. Ele deve clicar no ícone específico de opções na janela para que abrir e deverá escolher pesquisa avançada, essa é a opção que era para fazer. Busca configurada, configurações de pesquisa. Histórico de internet, ajuda avançada e pesquisa avançada. Só consigo pensar em pesquisa avançada, né? A segunda questão são sites que utilizam mecanismos de busca de pesquisa de informações na web. Daí ele foi um Shockwave, Ask. Ask é um treco que não existe mais, é velho. Mas existiu e era um site de pesquisa. Yahoo também é, Hotbot não sei. Daí tem o Google, Yahoo, Hotbot, Shockwave. Yahoo, Ask, Hotbot, Google, Hotbot, Shockwave, Google Ask, Ask, Google, Yahoo e Shockwave. Ou seja, basicamente não tem como acertar essa questão. Porque você tem que lembrar, tipo, você tem aqui os carinhas que todo mundo sabe. Mas tem dois carinhas que aparecem em praticamente todas as questões, que é o Hotbot e Shockwave. E você não tem nem ideia de qual que é o carinha, certo? É o Hotbot ou é o Shockwave, que é um mecanismo de pesquisa? Bom, eu vou usar o Hotbot de robô, né? Porque a gente leu uma coisinha de robô. E eu vou escolher o carinha que tem todos e o Hotbot. Yahoo, Ask, Hotbot e Google. E as respostas eram pesquisa avançada e Hotbot. Acertamos. Era o Hotbot mesmo. Estranho. Estranho. Bom, o Hotbot era uma questão do Polícia Civil de médico. E a pesquisa avançada era de uma questão de assistente de procuradoria da FCC. Bom, agora vou voltar lá pro conteúdo. Sites de pesquisa, ferramentas de buscar. A internet se transforma em um vasto repositório de informações. Podemos encontrar sites sobre qualquer assunto de futebol, religião. O difícil, porém, é conseguir encontrar a informação certa no momento desejado. Dessa forma, para auxiliar na busca de conteúdo dentro da internet, foram criadas ferramentas de busca. As ferramentas de busca são sites especiais da web que têm por função ajudar as pessoas na busca das informações armazenadas em outros sites. Eles têm um papel importante dentro do ambiente do www. Mais de um a cada 4 usuários nos Estados Unidos, ou algo em torno de 33 milhões de pessoas fazem buscas em sites de pesquisas e máquinas de pesquisas. Em busca é um dia típico. Tá escrito PW. Eu achei que ia falar tipo qual que usam mais. Sabe, existem vários sites de pesquisa.
E tipo, o que a gente usa aqui no Brasil vai aparecer nas questões de concursos. São os carinhas que tem versões de português e não são banidos aqui, tipo Google, Yahoo e o Bing do Microsoft. São os básicos. Mas só que tem mais, tipo aquele lá Hotbot que a gente viu. Tem sites de pesquisa que são mais usados em outros países. Da China, eu acho que o nome do site de pesquisa é o Baidu. Na Índia tem um outro também. Mas todos esses também, nesses outros países, a maioria tenta. Quer dizer, o Google tenta se aproximar de todos esses países para ser o mais usado desses países também. Bom, praticamente todos os vários países têm seus próprios sistemas mais usados de pesquisa. Se eles não forem proibido o Google. Voltando, as ferramentas de busca podem ser divididas da seguinte forma: diretórios por assunto, máquinas de busca e meta de máquinas de busca. Interessante que eles dividiram. Um, dois, três. Os diretórios são organizados e hierarquizados de assuntos são produzidos na forma manual e por isso abrangem uma parte muito pequena da web. O mais conhecido de diretórios é o Yahoo! www.yahoo! Com aproximadamente 2 milhões de páginas categorizadas. Esse tipo de ferramenta de busca não será visto aqui. Agora vou escrever aqui do ladinho Yahoo. E agora eu vou escrever do lado do Yahoo. É do tipo. É do tipo qual é? Diretórios organizados. Porque você lembra que falou 3 tipos? Diretórios, máquinas de busca e meta. O Yahoo é de um tipo de diretório. Diretório. Então daqui vai falar quais são os outros tipos. A máquina de busca é uma ferramenta onde o usuário entra com uma ou mais palavras-chave e a máquina retorna páginas que tenham palavras que casem com palavras-chave. Diferentemente dos diretórios por assunto, nas máquinas de busca todo o processo é feito da forma automática, o que possibilita a abrangência de uma parcela muito maior de web, enquanto um diretório da busca grande com o Yahoo tem 2 milhões de páginas da web categorizadas máquinas de busca com o Google conseguem abranger 1,5 milhões de páginas de web. Voltando, né? Enquanto o diretório de busca grande como o Yahoo tem 2 milhões de páginas de web categorizadas, páginas de busca como o Google consegue abranger 1,5 milhões de páginas. Aí eles conseguem entender com o galinho. Assim, como na máquina de busca na meta máquina de busca, o usuário também entra com uma ou mais palavras-chave. E a máquina retorna páginas que tenham palavras que causem com a palavra da chave, porém o que difere a máquina de busca da meta. A máquina de busca é como uma procura pelas páginas e é feita internamente. Na primeira existente um banco de dados, indexado pelas palavras encontradas nas diversas páginas, enquanto na última não existe esse banco de dados, sendo utilizado para a procura de outras máquinas de busca. De novo, não entendi direito. Segundo ponto do conteúdo de buscas. Máquinas de busca genérica. Genérica. Existe uma gama enorme de máquinas de busca e cada qual tem a sua forma diferente de fazer o serviço de busca. Porém, todos executam as seguintes tarefas básicas. 1, 2, 3 tarefas. A primeira tarefa é percorrer a internet devido ao volume de informação existente na mesma. Cada máquina de busca só consegue percorrer uma parte da internet. Segunda tarefa, manter um índice de palavras encontradas nos diversos sites com URL dos membros e outras informações pertinentes, ou seja, tem índice de palavras para encontrar os textos. E a terceira tarefa é permitir aos usuários procurar por palavras ou combinações encontradas no seu índice, né? Tipo, primeiro olham a internet e vem com informações, depois eles fazem um índice de palavras, depois eles deixam que o carinha, quando pesquisa palavras, elas vão ser pesquisadas nos índices que criaram e pau, achar, né? Meio que deu para entender, né? Apesar de todas as máquinas de busca cumprirem essas 3 tarefas, o que difere uma das outras é o modo como a tarefa é executada. Modo. É por isso que uma mesma busca em máquinas de busca diferentes normalmente produz resultados diferentes. A seguir será apresentada uma descrição mais detalhada de como são executadas as tarefas acima. Terceiro, percorrendo a internet.
Para que uma máquina de busca possa dizer onde um documento da HTML está, ela deve antes de tudo achar o mesmo para fazer o serviço de varrer as páginas da internet. A máquina de busca emprega um tipo especial de agente de software chamado Spider ou Crawler. Esse tipo de agente... Deixa eu anotar isso aqui. Percorrendo. Esse tipo de agente tem por função percorrer páginas de web e obter informações relevantes para a formação e expansão de um banco de dados internos da máquina de busca. O índice de páginas que falou agora. Índice de páginas. Além de percorrer páginas da web que não estejam no banco de dados interno para que a expansão desses eles periodicamente voltem a páginas antigas para verificar se ainda estão ativas ou ficarem obsoletas. Os pontos do início iniciais desse tipo de agente são as páginas mais populares da web. A partir dessas páginas, ele vai percorrendo outras conforme a estratégia de varredura do mesmo. Para cada página, o agente monta uma lista de palavras e outras informações pertinentes. Por exemplo, o agente do Google também leva em consideração a localização da palavra dentro da página como uma informação relevante. Apesar de esse processo ser executado em todas as máquinas de busca, ele pode variar nos seguintes aspectos. Variações, três variações. Primeira variação é o escopo de agente de busca. Todas as máquinas de busca cobrem uma parte diferente da web. Segunda variação é a profundidade do agente. Uma vez entrando em um site, cada agente pode ter uma restrição profundamente diferente. E a versão 3 é a frequência de utilização. O agente retornou ao site para verificar se houve alguma alteração relevante. Mais ainda, apesar de a maioria dos spiders que falou lá no começo, que são um tipo especial de agente de software chamado de busca, apesar das spiders das máquinas de busca varrerem somente os documentos HTML que não fornecem nenhuma descrição formal sobre o que o documento realmente diz respeito, algumas dessas máquinas de busca possuem também a capacidade de interpretar meta tags colocadas dentro das páginas. Meta tags, interessante. Meta tags, o que são isso? Novinho, MT. Meta tags permitem ao dono do documento especificar palavras-chave e conceitos com os quais o documento está relacionado, de maneira que o mesmo seja mais indexado mais facilmente de forma mais eficiente também. Isso pode ser útil, especialmente nos casos em que as palavras no documento podem ter duplo sentido. Com a utilização dessas tags, o dono do documento pode criar a máquina de busca na escolha na qual dos possíveis significados é o correto. Atualmente, a utilização dessas metas tags pode ser encarada como a única forma de descrição formal dentro da página HTML. Apesar de ser uma descrição formal, a capacidade de meta tags em representar o conteúdo das páginas é extremamente pobre em comparação com a capacidade de descrição formal em uma ontologia. Uma ontologia, pelo que eu sei, é um texto descritivo grande. Após esse primeiro momento em que os spiders recolhem as informações de um agente conjunto de páginas, passa-se para um segundo momento em que essas são organizadas de modo a facilitar essa procura. Interessante. Bom, quarto ponto. Mantendo um índice. Uma vez que os spiders retornaram informações sobre as páginas, a máquina de busca deve armazenar essas informações de modo a utilizá-la para responder posteriores perguntas dos usuários. Esse processo chama-se de indexação. Perguntas indexa. Esse processo pode variar de uma página de busca para outra da seguinte forma. A variação é duas variações. A primeira variação é características de indexação. E a segunda variação é a velocidade de indexação. Características e velocidade. Indexando. Vamos lá. Características e velocidade. Características são a variação caso a indexação seja feita de forma automática, ela pode variar em sua sofisticação de forma a melhorar a precisão da resposta, ou seja, ela não é sofisticada. Ser indexado por frequência as palavras e frases pode ser atribuir pesos para posições onde aparecem as palavras. Por exemplo, uma palavra no título da página tem maior peso que uma palavra do texto, ou até por uma análise mais detalhada de documentos. A utilização das meta tags supracitadas também podem ser usadas nessa fase.
E o segundo variedade é a velocidade de detecção. O processo de detecção consome o tempo. Por exemplo, o atavismo demora em média 6 semanas até uma URL chamada de Spider estar listada em sua busca. 6 semanas, um mês e meio para listar. Isso que é a velocidade de indexação. Quanto tempo demora para indexar lá o tequinho, o Spider. Indexada e, portanto, ser passível de ser encontrada. Ao final desse processo, teremos o combate de dados indexado com as informações nos diversos sites percorridos pelos spiders da web. Quinto ponto, construindo a busca. Eles até criam um treco de colocar na apostila até um conteúdo de como é referenciado as coisas de busca. Agente Spider-Man. Construindo a busca. Após os passos anteriores, a máquina de busca é capaz de receber pedidos de busca. Quando um pedido é requerido, a máquina de busca procura por índices de entregas e no índice de entradas que casem com o pedido. Casem com o pedido, interessante. Busca e ordens as respostas pelo qual acredita ser mais relevante. A forma de execução dessa tarefa dentro de uma máquina de busca pode variar nos seguintes aspectos. Flexibilidade de formulação de questão pesquisada. A questão a ser pesquisada pode ser desde uma só palavra até uma combinação de palavras. Para fazer essa combinação, um ou mais operadores lógicos podem ser utilizados. Entre os operadores mais utilizados, nós temos and, or, ou not, que significa e, ou não, ou e. As palavras entre são tratadas como frases que devem estar presentes no documento. A forma de determinar a relevância das páginas que compõem a resposta do usuário. Cada máquina utiliza uma técnica diferente para descobrir a relevância de cada página que casa com a pesquisa requerida. Interessante. Cada máquina utiliza uma técnica diferente para descobrir a relevância de cada página que casa com a pesquisa requerida. Uma técnica comumente utilizada para determinar a relevância do documento é a associação de um peso à página devido à frequência. Ou seja, quanto mais frequentemente usado, ela coloca um peso de associação. Devido à frequência. Dividido pela localização da palavra procurada dentro da mesma. Na verdade, não sei se é uma divisão isso aqui. É só que tem uma barrinha. Técnicas mais avançadas podem ser utilizadas. Por exemplo, o Google utiliza uma técnica chamada PageRank Team. Nessa técnica, ou seja, é uma técnica de ranking de página. Leva-se em consideração na formação do peso da relevância de cada página, a quantidade de links de outras páginas que apontam para ela. Interessante. Quantidade de links que apontam para ela. Quantidade. Rank page é quantidade. A figura 8 apresenta um diagrama de uma página de busca genérica. Aqui tem a imagem borrada da apostila, mas meio que dá para entender. Primeiro tem umas imagenzinhas do www, que deve significar internet. Tem umas no meio do www, tem umas imagens de umas aranhazinhas, umas spiders. E daí as aranhazinhas, que são softwarezinhos, agentes, eles se comunicam com o agente Spider. Daí o agente Spiders, o que eles vão fazer? No percorrendo a web, eles vão fazer três coisas, né? Você lembra que eles tinham três tarefas? Eles fazem uma lista de palavras da URL e também salvam a URL onde pode ser encontradas. Depois eles também fazem listas de palavras de URL onde podem ser encontradas. Na verdade está escrito a mesma coisa nos três arquivos, ou seja, basicamente eles fazem uma lista de palavras de URL também, para indexar, sacou? E aí todos esses spiders lá que estavam lá na web mandam tudo isso para uma base de dados de busca, entende? Daí aqui ficou zoado na base de busca a imagem aqui, mas olhando bem, pensando por uns 10 segundos, consegui entender o que está a imagem borrada aqui da apostila. Daí, basicamente, a imagem aqui fala: Spiders ficam andando pela web, percorrendo a web. Daí elas criam listas de palavras de URL e depois tudo isso é mandado para bancos de base de dados de busca. O que é se mandar tudo para uma base de dados? Isso é a indexação falou, só que com outras palavras. Daí tudo isso resolve na base de dados. A base de dados. Daí começa a segunda etapa, que é o computador e a base de dados. Primeiro, realizando a busca, um usuário lá no computador entra no site, daí aparece aqui uma imagem de uma página da Google de busca, certo? Daí o Google manda a informação, faz a pedido por uma base de dados que tem as informações indexadas pelas spiders.
e daí a base de dados responde com a interface para a interface de máquina de busca, que é o Google, e a interface responde para o usuário, entendeu? Ou seja, o primeiro ponto é busca, o segundo ponto vai para indexar tudo no base de dados. Depois disso, o terceiro ponto é computador, o usuário manda para site de busca, site de busca manda para o base de dados. O base de dados vê a indexação das palavras que foram mandadas e responde para a interface de máquina de busca do Google e o que vai ser visualizado pelo usuário. Todos os três passos acima citados podem ser feitos de forma independente pela máquina de busca, pois enquanto os agentes estão recolhendo novas informações na internet, a página já percorrida sendo indexadas para o banco de dados, e ao mesmo tempo a máquina de busca está respondendo a pedidos dos usuários. Ou seja, ela faz as três coisas ao mesmo tempo. Sexto ponto, falta só mais 4 pontos. Meta máquina de busca. O que será que significa que eles querem dizer com meta máquina de busca? Outro tipo de ferramenta de busca da internet é a meta máquina de busca. Acho que eu estou imaginando, não consigo imaginar uma coisa. O que é a meta máquina? A meta máquina deve ser uma máquina virtual, sabe? E tem programas criados virtualmente para fazer certas coisas. Eu acho que a meta máquina é uma máquina virtual. Ela tem a mesma interface do ponto de vista do usuário, ela tem a mesma interface da máquina de busca convencional. Porém, ela tem a mesma face, porém, ela difere de modo como a busca é executada dentro da ferramenta. Essa ferramenta não possui qualquer banco de dados próprio com websites indexados. Para responder a uma busca, ela utiliza diversas máquinas de busca convencionais e existentes. O funcionamento da máquina pode ser dividido em dois passos principais a serem executados pela mesma. Os funcionamentos e os passos principais, passo 1 e passo 2. O primeiro passo é enviar e o segundo passo é integrar. Passo 1 é enviar a busca aos usuários de máquinas de busca convencionais. Enviar a busca para máquinas de busca. Quer dizer, para um usuário. Estranho que manda para um usuário, né? Uma vez que o usuário entra com o pedido de busca, este é enviado para várias máquinas de busca convencionais. Nesse passo é necessário que sejam feitas conversões entre o pedido de busca feito na sintaxe da meta máquina para a sintaxe de máquina convencional, onde será executada realmente a busca. Por exemplo, se a sintaxe da meta máquina para e, que é uma pergunta que é o lógico que usa na pesquisa, for lógico for mais, está sacando? Aqui eles usam metas lógicas com diferenciamentos. O A for mais e de uma máquina convencional for end e recebendo a busca futebol mais Brasil, que o mais significa é a metalógica aí. Essa deve ser convertida para futebol end Brasil, que end é igual a e, tá? A fim de ser enviada a essa máquina de uma busca convencional. Não entendi, na verdade, o que eu acabei de ler. Quinto passo. Segundo passo. Integrar as respostas das diversas máquinas de busca convencionais. Pegar respostas, né? Após a execução da busca das diversas máquinas convencionais, a meta-máquina precisa integrar as diversas respostas retornadas por estas. Para isso, são utilizadas conversores específicos para cada resposta proveniente de uma máquina convencional diferente. Esses conversores são também chamados de WRPs. Esses conversores também são chamados de WASPers. Conversores específicos para cada pessoa. A implementação do wrapper é a principal dificuldade na implementação desse tipo de ferramenta. Isso porque para cada uma das máquinas convencionais há um wrapper diferente. Caso uma máquina de busca convencional mude o layout HTML e sua resposta, todo o wrapper desta terá que ser refeito. Outro problema que dificulta a implementação dos conversores é que cada um desses tem que converter a resposta em uma resposta canônica padrão de meta-máquina da meta-máquina de busca para que seja feita a integração das respostas. Como ele está lidando com um documento HTML que é estruturado, orientado a layout e a extração de informação relevante,
fica muito vinculado ao layout do HTML da resposta. Apesar de existirem técnicas que diminuem um pouco o problema de implementação do wrappers, estes ainda apresentam grandes dificuldades. A figura 9 ilustra o funcionamento de uma meta-máquina. É muito complexo. Tem dois lugares, a máquina de busca convencional e a meta-máquina de busca. Ele fala aqui, tipo, os dois sites de pesquisas, três sites, o Google, o Alta Vista e um trequinho que tem imagem de um barco. Daí eles falam aqui as perguntinhas que fazem assim. Ou seja, na verdade aqui está mostrando os trecos lógicos que eles usam. Ou seja, basicamente, agora mais ou menos entendi que a coisa que estava falando aqui nesse texto era dos métodos, dos testes lógicos que eles fazem antes da resposta. No Google, aqui na figura, está mostrando que é futebol e Brasil. Eles usam um teste lógico e. No Alta Vistas, eles usam um teste lógico com mais. E nesse treclinho do navio, eles usam o teste lógico do AND. E. Daí, depois que eles recebem as perguntas, eles respondem com os seus wrappers, Alta Vista, Google e Teco. Daí, na fase da meta máquina de busca, eles criam respostas padrões para enviar para integrar as informações. Mas tudo isso é com base no mediador. Bom, basicamente aqui no base dessa figura tem o usuário. O usuário manda só para uma pessoa, ele faz uma pesquisa, futebol mais Brasil, e manda para uma interface de meta de máquinas de pesquisa. Se você não entendeu, que agora é só eu entendi, agora que eu entendi, basicamente essa interface meta máquina de pesquisa é uma treco de pesquisa que não usa nenhum dos sites buscadores. Não é um site de pesquisa que não usa buscadores próprios, não usa buscadores próprios. Você fala, sabe, as coisas de usuários, conexões. Então, ele pesquisa nessa interface. Daí o que a interface vai fazer? Ela vai ter as palavras que foram pesquisadas pelo usuário e vai mandar para um monte de máquinas de buscas convencionais, que era aquelas lá que eu falei, o Google, Alta Vista e o Teco. Ou seja, um site manda para todos esses outros sites de pesquisa. Daí, o que vai acontecer? A resposta é assim. Todos eles vão fazer lá as pesquisas lá com as próprias conexões lógicas que eles têm e depois eles respondem. Mas só que você acha que eles respondem lá para o site, a interface que foi usada para pesquisar? Não. Eles respondem para um mediador, uma íntegra de informações. E daí do mediador que responde direto para o usuário, com uma resposta integrada entre os trequinhos. Interessante, né? Só um pouquinho. Um detalhe interessante desse tipo de arquitetura, isso aqui com certeza mostra como é fácil de entender todo esse texto com um mapa mental. Claro que você tem que ler o texto inteiro, senão você não entender nada do que estava escrito aqui nesse mapa mental. Nessa imagem. Esse mapa mental. É que um detalhe interessante desse tipo de arquitetura é que um retardo maior de resposta para o usuário que na busca direta de uma máquina convencional. Isso acontece pois, seja retardo maior, significa, outras palavras para dizer, demora mais para a resposta. Demora mais para aparecer uma resposta. De esperar, isso resulta por causa de esperar o resultado. Várias pesquisas em páginas de busca distintas ainda há a tarefa de converter e integrar a resposta em uma única para o usuário. Bom, basicamente demora mais tempo porque antes se for só um site de busca, ele faz só a busca, mas no database, mas esse aqui ele tem um segundo tarefa, um segundo trabalho, por isso que tem que fazer uma segunda coisa, por isso que demora mais, que é converter e integrar as informações que foram mandadas de volta lá para o mediador. Sétimo ponto, só faltam 3 pontos para terminar. Softbots, robôs softwares que agem inteligentes se usam ferramentas de software ser vistos como representantes de pessoas. Em muitos casos, os softbots utilizam das mesmas ferramentas de um usuário humano e pode utilizar, por exemplo, ferramentas para enviar e-mail, máquinas de busca. Metamáquinas de busca podem ser vistos como estando dentro dessa categoria de softbots, pois fazem uso de máquinas de busca como representantes do usuário, ao invés de o usuário ter que ir a cada página de busca, a metamáquina faz esse serviço por ele. Um outro tipo de softbot é o shopbot, que será visto logo abaixo.
Interessante. Softbot. Ou seja, provavelmente, né, com esse nome você vai entender que é um softbot, só que é especializado em pesquisa de compras. Deixa eu marcar aqui com marca-texto o nome, o base do que é um softbot. Shopbot ou agente de compra é um tipo especial de ferramenta de busca voltada para a pesquisa em um nicho específico de web. Nicho específico, são agentes que buscam em vários vendedores online informações sobre preços e outros atributos de bens de consumo e serviços, de forma a facilitar a comparação de atributos na hora da decisão de compra. Shopbots têm uma precisão muito maior que uma máquina de busca genérica, pois esses concentrados em um nicho específico de web, ou seja, lojas virtuais de um determinado produto. Eu queria que tomara que tenha alguns exemplos de Shopbots aqui no conteúdo. Eles conseguem uma extensa cobertura de produtos em poucos segundos, cobertura essa muito maior que um comprador humano. O paciente determinado poderia alcançar mesmo após horas de busca manual fazendo a busquinha. Através do uso desse tipo de ferramenta, consegue-se estabelecer uma interface muito mais amigável entre usuário e máquina para a execução de tarefas de comparação de preços e atributos de produtos que são vendidos na web. Numa pesquisa chamada por um cara chamado Dory Blues, mostra que através da utilização dessa ferramenta, o tempo gasto para realizar a tarefa de pesquisa, o melhor preço em um produto é muito menor do que através de comparação site a site. Podemos dividir os shopbots em 3 categorias diferentes conforme o serviço prestado. Daí as 3 serviços, não categorias. A primeira categoria, a segunda categoria e a terceira categoria. A primeira categoria é agentes de compra passivos que procuram informações de produtos baseados no pedido explícito do usuário. Podemos citar alguns como exemplo o Miner, www.miner.com.br. Será que ainda funciona o Miner? Que foi desenvolvido pela UFMG. Segunda categoria é os agentes de compras ativos que tentam antecipar os desejos do usuário propondo sugestões. Eles procuram por produtos que podem ser de interesse do usuário e tendo por base seu perfil. Ou seja, o segundo tipo é do tipo de perfil. Ele que rouba suas informações com cookies para ver o que você quer. E o terceiro tipo, categoria, é os agentes de compra que tentam antecipar os desejos dos usuários, não somente levando em consideração o mesmo, mas também levando em consideração outros usuários. Esse aqui é o carinha de perfil só que de nuvem, né? Tipo, esse cara aqui que gosta disso aqui. Mas os outros caras que gostam disso aqui, que o meu carinha gosta, também gostam disso aqui. Vou recomendá-las também. Para exemplificar o funcionamento de um agente de compra passivo, considere um shopbot especializado no domínio de comparação de livros. Nesta ferramenta, o usuário inicia a busca de determinada característica do livro. Agora, só com isso aqui eu entendi. Tem um site que eu uso para comprar livros. Não para comprar livros, na verdade, para procurar livros. Que é um sebo. Um livro chamado um site de pesquisa chamado Estante Virtual. E, obviamente, isso aqui é um especializado em livros. Estante Virtual é um site muito bom em que você pode pesquisar livros e o que eles vão dar para você de resposta são os preços, valores e localização de livros que estão em sebos. Daí eu uso isso aí para pesquisar. Se eu quero um livro e consigo encontrar ele na estante virtual e ele estiver em São Paulo, eu vou lá e vejo os preços dele. Se ele estiver baratão lá com descontão, eu vou lá e compro, vou eu mesmo lá pro sebo, encontrando ele e compro ele sem precisar pagar o valor de o valor de transporte. Bom, diferentemente das máquinas de busca e das metas máquinas, que possuem um campo único de genérico para a busca, os shopbots há um conjunto de campos para indicar as características específicas de produto. No caso de um livro, seria título, IBSN, autor e preço. São possíveis campos de procura. Após receber o pedido, o shopbot percorre um conjunto de pré-definido de lojas online fazendo pedidos. Interessante. Shopbot.
fazendo pedido de busca do livro com as características requisitadas. Após receber a resposta de cada loja online, é feita a integração das respostas de cada loja em uma única resposta que é apresentada à figura ao usuário. A figura 10 ilustra um funcionamento de um Shopbot passivo acima explicado. Daí outros aqui que são muito comuns e famosos. É o Submarino, o Bakers Noble, que deve ser dos estadunidenses, e o Amazon. Daí o Amazon lá tem os seus próprios wrappers, né? E eles mandam, são as lojas online que vai fazer pesquisa. Se você não entendeu, o Shopbot, o usuário manda lá para um mediador, que é o Shopbot. O Shopbot vai mandar para todos esses caras aí informação de pesquisa para eles responderem. Quando eles voltarem, o mediador responde para o usuário com os preços. Vamos ver pela descrição, que é basicamente aquela mesma coisa lá, o Softbot, que tinha visto antes, né? Podemos ver pela descrição acima que o agente de compra passivo tem uma arquitetura muito parecida com a meta máquina de busca, porém algumas diferenças importantes existem. Enquanto a meta máquina da busca tem como domínio todas as páginas da web, o Shopbot tem como domínio lojas online. Enquanto o wrapper da meta máquina da busca tem que converter uma lista de sites retornada por cada uma das máquinas de busca em uma lista canônica padrão. O wrapper do Shopbot tem que converter a descrição de um produto retornada por cada uma das lojas online, como a quantidade e a complexidade semântica dos atributos de descrição de um produto é maior que a complexidade de uma lista de sites. O wrapper do Shopbot tende a ser mais complexo do que a do meta de máquina de box. Meta máquina. Meta máquina é aquele que a gente viu antes. Diferentemente do agente do compra passivo, o agente de compra ativo pode buscar por informações de produtos que podem ser de interesse do seu usuário. Para executar esse tipo de serviço, necessário ele tenha conhecimento sobre as preferências do usuário. A arquitetura mostrada na figura 10 também. A figura 10? A figura 10 é aquela teco do site de busca de lojas. Também é válido para esse tipo de agente, sendo somente diferente a capacidade do mediador. O mediador deve ter uma implementação mais complexa para fazer isso, porém os wrappers continuam sendo os mesmos. E agora falando dos wrappers, que é outra que apareceu em todos os trecos de pesquisa, basicamente. Os Shopbots, assim como 9 wrappers web. Assim como todas as ferramentas de busca, lidam com conversores, que são os wrappers. Tem limitações devido às características impostas pelo ambiente web. Essas limitações têm forte relação com a linguagem HTML, que é a linguagem utilizada no ambiente. A figura 11 apresenta como essa ferramenta de organização estão organizadas. Daí aparece uma pirâmide de ligação, em que está no topo o Shopbot e as máquinas de busca. Os índices de diretores estão em segundo lugar e a internet está em terceiro lugar. Para publicar informações com o fim de ter uma distribuição global, é necessário utilizar uma linguagem universal, um tipo de língua-mãe que todos os computadores têm potencial entender. Essa língua é o HTML, Hypertext Markup Language. Daí aqui parece que tem um monte de informações sobre o HTML. Eu vou chamar o título desse treco aqui, ao invés de WebSD a web, de título de conteúdo de HTML. O HTML tem as seguintes características principais. 1, 2, 3, 4 características. 1. Permite a publicação de documentos com título, texto, tabelas e listas. 2. Recupera informações de via links. 3. Permite a criação de formulários em que possibilitam a realização de transações de serviços remotos, por exemplo, possibilita a compra de produtos, busca informações, etc. E característica 4. Permite incluir videoclipes, sons e outras aplicações diretamente nos documentos. No mesmo documento, o HTML pode ser visualizado igualmente em duas máquinas diferentes, em um sistemas operacionais diferentes também, e também em processos diferentes. A ideia central da linguagem HTML é que ela possa ser uma linguagem universal. A HTML foi inventada essencialmente para ser uma linguagem de apresentação. Documentos escritos em HTML foram idealizados para serem interpretados pelos browsers e esses têm função de apresentar a informação apresentada no documento de forma indicada pela marcação HTML. Normalmente, essa apresentação é feita de forma gráfica. O browser sabe somente fazer a representação do documento. Todas as informações presentes no documento que não sejam marcações de HTML não são entendidas pelo mesmo. Pelo fato de ser uma linguagem de apresentação, um documento HTML é somente compreensível por serem humanos, pois a HTML foi desenvolvida por ter esses como seus principais consumidores. Interessante. Dessa forma, a criação de agentes softwares que utilizam informações provenientes desses tipos de documentos esbarra em dois problemas. Primeiro problema
Apesar de a informação contida no documento ter uma estrutura intrínseca, essa não é utilizada na estrutura de documentos. Dessa forma, para um agente de software de todos os documentos tem uma mesma estrutura, e esta estrutura nada tem a ver com a estrutura de informações nela contida. É como se o documento não tivesse estrutura. E o problema 2 é, dado um documento HTML, qualquer um agente de software não tem a menor ideia de semântica de informação nela contida. Por exemplo, considere que dois com documentos HTML descrevam CDs do Roberto Carlos. Nesses dois documentos, o nome do cantor está descrito de forma diferente. Mesmo que o agente consiga de alguma forma obter a estrutura de documento, ele não conseguirá entender o que o termo cantor é exatamente. É a mesma coisa que o termo intérprete para o contexto de CDs. Para poder extrair informações úteis de um documento, os agentes de software têm que utilizar conversores, que são os wrappers, né, que falou várias vezes, específicos para cada tipo de documento. Interessante isso. Esse último aqui. Para poder extrair informação útil de um documento HTML, os agentes de software têm que utilizar conversores específicos para cada tipo. As técnicas atuais para a extração de informação de documentos HTML utilizadas pelos wrappers estão fortemente vinculadas ao layout do documento para a obtenção dessa informação. Qualquer mudança neste layout exige que a forma de extração tenha que ser revista, ou seja, se dependendo de como, ou seja, praticamente uma organização de instantes, e se você não estiver na mesma instante, vai complicar bastante o jeito de achar a informação. Outro problema cada vez mais enfrentado pelos wrappers na hora de extração de informações é que nem sempre ela está em HTML. Apesar de o documento HTML não ter estrutura nem informação semântica associada através de utilização de certas heurísticas, como por exemplo o wrapper induction, é possível conseguir extrair a estrutura de informações. Se a mesma informação fosse fornecida através de uma imagem ou só embutido no documento HTML, a extração desta seria muito mais difícil de ser realizada. A questão de informações embutidas em imagens era um problema relativamente pequeno no início da web. Isso! Isto acontecia devido a pequenas taxas de transmissão entre servidores e usuários existentes na época, que tornava proibitiva, interessante, a inclusão de muitas imagens de recursos extras. Vou anotar isso aqui. Que tornava proibitiva a inclusão de muitas imagens de recursos extras no site, pois esse perderia a capacidade de intervestidas com o usuário. Dessa forma, poucos eram sites de nosso caso, lojas online, que utilizavam esse tipo de recurso para passar informações. A tendência, porém, é que isso não venha a ser um grande impeditivo do futuro, devido ao aumento de taxas de transmissão dentro do servidor e usuário. Devido às dificuldades supracitadas para o desenvolvimento de agentes que utilizam documentos HTML, e que devemos utilizar uma outra abordagem para descrever informações para serem consumidas por agentes de software. Conforme visto acima, dois requisitos são fundamentais: o requisito de fornecedor de informações de formato estruturado e o requisito de fornecer uma descrição formal da semântica. Os dois requisitos acima são preenchidos com o uso de ontologias, né? E assim termina esse conteúdo de site de busca, que é muito estranho que não apareceu as coisas de aspas do Google, Yahoo e Trex.